Mosaico para mim é um quebra-cabeça de imagens. Mosaico para mim é um monte de peça formando uma só. Olá, começa agora mais uma temporada do Mosaico. Vamos apresentar para vocês 4 grandes reportagens sobre temas variados. Você vai conhecer histórias de estudantes que moram longe de casa e qual a relação dos universitários com os exercícios físicos. Além de saber sobre acessibilidade nos campi da UF e inclusão social através do esporte. O Mosaico está no ar. Então, roda a vinheta. Você sabia que cerca de 3.600 alunos da Universidade Federal Fluminense vieram de outros estados, Natália? E esses estudantes geralmente assumem mais responsabilidades, passam a fazer tarefas domésticas e administrar seu próprio dinheiro, não é, Jaque? Além da dificuldade de encarar uma vida adulta, esses alunos sofrem com a distância da família e dos amigos. Vamos conhecer um pouco mais da vida desses universitários corajosos na reportagem a seguir. A cidade de Niterói. Aqui vivem cerca de 487 mil pessoas. Cada uma com suas casas, famílias, trabalhos, estudos. Na região metropolitana, existe a Universidade Federal Fluminense, onde estudam cerca de 35 mil alunos, sendo desses 3.600 de fora do estado. Parece pouco, mas para eles pode ser bem complicado. O fluxo de pessoas em qualquer centro urbano é intenso. Imagine uma visão assim para quem vem de uma cidade menor do interior. A Universidade Federal Fluminense foi a terceira faculdade pública com o maior número de inscrições no SISU no ano de 2013. Isso, por consequência, traz novos moradores da cidade de Niterói. Esses novos habitantes têm que adaptar-se e transformar os seus hábitos para acompanhar o ritmo de sua nova cidade. Confesso que eu sinto falta da cidade que eu morava. Família. Meus pais. Eu sinto muita falta da minha família. Várias implicações quando uma pessoa tem que sair da sua cidade para cá. Se ela vem de uma cidade pequena ou de um estado lá do norte, para o Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai ter o deslumbre, né? Uma cidade maravilhosa. Então, tudo isso são aspectos positivos que vão ajudá-la a enfrentar situações que ela vai ter dificuldade. Mesmo morando em uma nova casa, esses estudantes ainda sentem muita falta de um espaço só seu, onde possam se sentir realmente confortáveis e na presença da família. Esse processo de morar em outra cidade para estudar pode ser nocivo para esses jovens. A saudade de casa pode ser prejudicial ao rendimento do aluno. Apesar das dificuldades de você pensar que a pessoa vai dividir a casa com tanta gente, você faz amigo, você aprende, por mais pesado às vezes que seja dizer isso, a criar uma outra família. Não tem mais papai e mamãe para resolver as coisas para você, então você tem que adquirir bem mais responsabilidade. Mas o que eu sinto muito é falta de um lugar meu, assim, uma casa, um quarto. Então quando eu mudei para cá, o que eu queria mesmo era um lugar individual para eu ficar. Eu sinto muita falta deles, a gente sente falta do colinho de mãe, né, quando fica doente, então aí é... A saudade ou as dificuldades que ele vai encontrar aqui pode causar sofrimento emocional. Eu tento sempre ligar, tô falando quase todos os dias, eu falo com meus pais, mas quando a situação aperta, aí eu tento ir. É muito angustiante estar em outra cidade e não poder fazer nada, assim, para ajudar as pessoas que você ama e tal, que você sempre conviveu. Estar longe das pessoas que sempre estiveram comigo é uma dificuldade muito grande também. Você não tem muito com quem contar. A desistência, ela bate na porta todos os dias, que ele tem que acordar, porque ele tem saudade. Al comienzo fue un poco difícil porque cuando nos llegamos a universidad estaba en greve y ficamos 2 meses sin saber qué iba a acontecer con los estudiantes de intercambio. É complicado, mas a gente assim vai driblando a saudade. Graças a Deus hoje tem assim muitas tecnologias, né? O telefone está mais barato, tem internet. Minha mãe já está na internet, conversa por Skype, então assim você consegue ir driblando melhor, mas a saudade sempre bate, né? Agora, todo sofrimento emocional, ele
compromete o aprendizado. Por morarem sozinhos, muitos desses jovens optam por buscar estágios para conseguir arcar com suas contas e despesas em suas casas ou repúblicas. Como nem todos podem contar com o suporte financeiro de seus pais, isto se torna uma boa maneira deles conseguirem se manter morando em Niterói. Eu já fiz estágio, ganhava bolsa, era bom assim, porque ajudava, era um dinheiro a mais para mim, na verdade. Ter o mínimo de disposição de se adaptar, porque senão não tem como. Eu vim porque aqui, eu achei que aqui ia ter mais oportunidade de trabalho, por ser o Rio de Janeiro. Meus pais é que são minha fonte de renda, né? Total. Por mais que a gente não receba tanto, assim, já é alguma coisa que ajuda. Assim, os meus pais mesmo não se importam, assim, estão felizes de eu estar na faculdade. Então, bancam, assim, não, está fazendo isso para o futuro ter uma oportunidade boa. Sempre fica essa sensação de que aqui você tem muito mais oportunidade, a sua experiência que você vai ganhar aqui é sempre maior. É um pouco constrangida de ter que estar pedindo dinheiro para pai, para mãe, e na esquina, às vezes, você tem que pedir dinheiro. Então, assim, eu tento, estou buscando estágios, estou fazendo estágio agora e estou pretendendo mais para frente para algum que tem uma remuneração melhor, que aí já dá uma ajuda, né, nos custos. Eu consegui trabalhar muito mais aqui, eu consegui adquirir bem mais experiência, ainda mais na área de jornalismo, eu consegui fazer bastante contato, abrir bastante porta, eu não me vejo voltando. Para esses estudantes, o ambiente universitário se torna sua moradia. Longe de casa, suas rotinas giram em torno dos campi onde estudam. Durante as refeições, no bandejão e nos momentos de estudo na biblioteca, por exemplo, eles preenchem as horas que sobram dos períodos de aula e de estágio. É também fundamental para esses jovens os períodos de lazer nos entornos da universidade, como na Cantareira. Uma questão que gera discordância entre esses alunos está ligada ao cenário cultural de Niterói. Alguns dos estudantes reclamam da falta de opções culturais na cidade. Outros se mostram satisfeitos com a noite universitária e niteroiense no geral. Um tempo que é aprendizagem, envolve troca, crescimento, envolve perda de referências, envolve situações de conflito, envolve você ter que lidar com lógicas culturais que às vezes você não domina. Ainda estou me adaptando a muitas coisas. Fisicamente eu estou bem acostumada agora em Niterói, conheço bem os lugares. Culturalmente ainda de vez em quando é um baque, principalmente quando eu volto para São Paulo. Muda tudo. Os 2 beijinhos é sempre muito engraçado. E tem muito mais opção para você fazer qualquer coisa de lazer. Em geral, eu acho bem interessante a cidade. Tem muita opção de lazer, porque a cidade de onde eu venho, Barbacena, é muito pequena. E aí não tem coisas para fazer como tem em Niterói. Então, eu acho bem interessante. Os alunos meus que moram em República e Niterói, que vêm de fora, têm uma vida muito presa à faculdade. Porque a diversidade de lugares culturais em Niterói, onde você poderia circular, é praticamente nula. Se resume praticamente a Cantareira. Acho que são grupos muito restritos, as pessoas não se misturam muito, eu tenho essa impressão de que determinados cursos têm preconceito com outros, e as pessoas não se misturam muito, e a cultura é muito diferente também, a educação. Em geral, a gente é muito agradável com os estrangeiros e eu achei legal a gente aqui da universidade. Até ajuda também nessa adaptação, porque eu acho que se você ficar também só estudando, só bitolado naquilo, você acaba não fazendo amizades, não descontraindo. Então, eu acho que as festas, tudo isso ajuda também nesse processo de adaptação. Os alunos meus que moram em República no Rio, eles circulam mais, eles criam outros circuitos de... Eles começam a participar de movimentos sociais, eles vão para coletivos. Eu percebo isso como uma diferença. Um dos problemas que mais preocupam os estudantes da UF é a segurança. A violência em Niterói é um tema recorrente na universidade. O alto índice de alunos da UF que já foram assaltados nos arredores dos campi da faculdade nos últimos tempos é a prova disso. A maior dificuldade que eu estou tendo aqui em Niterói eu acho que é a violência, assim, porque eu moro no quarteirão do Perdeu. Eu já tive algumas experiências não muito agradáveis. Sim, eu acho que a maior dificuldade aqui é em relação à segurança, em relação às condutas que você tem que ter com as pessoas. Eu achei a cidade muito insegura. Assim que eu cheguei aqui, menos de um mês depois, eu tinha sido assaltada pela primeira vez. Um problema, assim, é a segurança de Niterói. Eu pessoalmente tenho muito medo. Tudo que eu vou fazer aqui, para sair de noite, assim, eu pego táxi para ir na esquina, se eu puder. E aí eu fiquei bastante preocupada com essa questão de segurança. Eu fui assaltada de novo,
mas graças a Deus não aconteceu mais. Eu acho que a cidade realmente está melhorando um pouco. Eu vejo aqui perto de casa tem bastante policiamento, coisa que quando a gente chegou não tinha, há 2 anos atrás. E isso me incomoda bastante, porque além da violência que acontece normalmente, eu sou mulher, né? Então eu acabo tendo muito mais limitações, assim, no meu direito de ir e vir e tal. Eu acho bem perigoso a cidade, mas acho que tá melhorando. Pelo menos tem bastante guarda em volta da UF nos últimos meses, né? Diferente da maioria, alguns estudantes lidam bem com o fato de morar longe da família. Para essas pessoas, o contato com seus familiares pelo telefone ou internet é suficiente para conter a saudade de casa enquanto estão longe. Eu lido muito bem porque eu sou muito tranquila assim, de morar sozinha, e eu acho que a faculdade de medicina, principalmente, ocupa muito nosso tempo. A gente tem aula de manhã, de tarde, a gente só chega de casa de noite. Questão de saudade, de sentir falta, de chorar, eu nunca fiquei. Eu sentia falta, sei lá, do clima mesmo, de estar em casa. Onde você tem estrutura familiar mais forte, isso tem um impacto maior. Mas o que vai alimentar o desafio do novo, do aprender, do conhecimento novo? Isso vai ajudá-lo muito. A saudade bate, mas é uma coisa que dá para controlar bem, assim. Se você tem um propósito, um objetivo de pelo menos concluir a faculdade, você consegue lidar bem. Mas da família, assim, porque a gente se fala muito. Eu falo com a minha mãe praticamente todos os dias, por telefone, internet. Então, não tem muito problema de ter esse tipo de saudade. Sempre mudei muito de lugar e a minha família, meu pai de vez em quando ia viajar, minha irmã foi fazer faculdade, minha mãe trabalhava muito, então a saudade não é muito forte. E eu falo todo dia com meus pais, com minhas irmãs, então eu não tô tão assim para baixo, triste por causa disso, não. Quem é de Niterói conhece o ditado: aqui só moram 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Mas para os corajosos alunos que decidiram mudar de suas cidades para vir estudar na UF, essa história é bem diferente. Para eles, só tem eles próprios e quem eles conheceram na faculdade. Mas eu sinto faltas de lá, mas eu conquistei vários amigos aqui já, amigos assim que eu confio muito aqui. Então, de uma certa maneira, isso supriu meu psicológico pela falta dos meus amigos de lá. Eu tinha dificuldades, por exemplo, porque as pessoas têm uma diferença muito grande. Amigos de faculdade, deu ao final da aula, tchau, cada um para sua casa. Eu acho que aqui os professores são muito mais próximos com o aluno. Eles chamam por seu nome, conhecem o aluno. Eu meio que fui suprido aqui também. Em geral, eu acho que a principal diferença é o trato, a relação do aluno com o professor, que é mais cercano, mais próximo. Eu nem tenho muito tempo de ficar sozinha. As pessoas pensam muito que eu estou ficando sozinha, perguntam, está ficando sozinha. Eu nem sinto que eu estou sozinha, porque eu estou tanto tempo na faculdade que eu nem sinto essa solidão, assim, que geralmente o pessoal fala que tem. Também uma coisa que ajuda muito é agradar a quem ele deixou lá. Agradar os pais, por exemplo, entendeu? Não, vou estudar, vou conseguir, vou me formar para mim dar essa alegria para os meus pais. Tudo demora um pouco para construir, mas aos poucos vai construindo laços. É muito diferente mesmo a cultura, então é um relacionamento diferente entre as pessoas. E assim, morar sozinho é sempre um pouco complicado, porque você começa a ter outras responsabilidades. Isso é uma coisa muito boa, porque você vai morar sozinho, você passa a ganhar o seu dinheiro, você passa a administrar a sua vida, né? Ser dono do seu nariz de uma certa forma. Ligo, falar, tô indo pra casa, porque não dá, chega uma hora que não dá, fica muito tempo longe. Gostou da reportagem? Então não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos entrevistar um dos produtores da matéria.
falando perto de mim, cara. Fala pra cacete o tempo inteiro. Eu não tenho paciência pra essa cara. Mano, a gente tá falando ali à frente, eu não tenho paciência pra você, entendeu? Eu não tenho paciência pra você, cara. Eu não tenho paciência pra essa cara de merda que você tem. Agora a Natália vai entrevistar o aluno de jornalismo Felipe Pimenta, que vai contar um pouco como foi fazer esta matéria. É com você, Natália. É isso aí, Jaqueline. Felipe, da onde que surgiu a ideia de falar de estudantes fora de casa? Alguém do grupo passa por essa situação ou tem algum conhecido ou familiar? Não. Quem trouxe essa ideia para o grupo foi o Matheus. Mas eu acredito que talvez a nossa distância da faculdade, isso todos os membros do grupo, tanto eu, quanto o Matheus, quanto o Gabriel, quanto o Fabrício. A gente mora em locais bastante distantes da faculdade. E eu acho que talvez isso tenha contribuído para essa ideia. Mas, assim, eu acho que a ideia realmente veio mais pela parte de que recentemente foi inaugurada moradia estudantil na UF e a gente conhece várias pessoas que tiveram muitos problemas com a adaptação aqui em Niterói, principalmente por causa da moradia. Vocês entrevistaram várias pessoas. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer essa reportagem? Foi encontrar gente disponível para falar? Como que foi? Bom, gente disponível para falar, a gente não teve nenhum problema, assim. Eu me surpreendi com o fato de que as pessoas, para se assentarem com calma aqui em Niterói, elas não sentiram muita dificuldade em relação à saudade da família. Uhum. Elas sentiram mais dificuldade com a moradia mesmo, porque algumas tiveram muitos problemas com a República, outras tiveram problemas com a violência, outras tiveram que trocar o local onde estavam morando. Então você acredita que a questão da adaptação foi a principal dificuldade dessas pessoas que você entrevistou? As pessoas que a gente entrevistou, todas elas tiveram mais problemas com a adaptação de moradia, exceto uma. Entendi. E você acredita que essas pessoas, depois de ter feito a reportagem, você percebeu que essas pessoas têm um nível de amadurecimento maior pela questão do desafio? O que você percebeu que isso auxiliou elas? O fato de sair de casa, no que ajudou na formação delas? Bom, eu acho que essa é uma parte essencial da transição da vida de adolescente para a vida de adulto. É claro, isso é óbvio. Mas acho que ficou bastante claro, bastante claro, não achei outra palavra, nas entrevistas, que esse é um processo corrente na vida de todas as pessoas que a gente entrevistou. Mas, assim, tiveram algumas exceções, assim, de pessoas que não tiveram muita saudade da família. E eu achei isso um pouco esquisito. Que se adaptaram um pouco melhor à distância, né? Acho interessante ver a diversidade, assim, dos modos de adaptação. Entendi. Obrigada, Felipe. É com você, Jaqueline. Chegamos ao fim do primeiro programa desta temporada no Mosaico. Você conheceu um pouco sobre a vida desses estudantes que vêm de outras cidades para estudar na UF. No próximo programa, vamos ver uma reportagem sobre a saúde dos universitários. Não perca! Tchau!